Bom, essa é a segunda parte da leitura desse livro. E agora é o capítulo 2. O capítulo 1 falou sobre a história da pessoa. E o capítulo 2 a gente vai descobrir agora sobre o que fala. A primeira tragada que dei em um cigarro foi só para experimentar. Lembro-me disso com muito arrepio nos dias de hoje. Mas a questão é que aqueles que fumavam se destacavam na turma. Eram considerados mais maduros e respeitados entre todos. E eu queria ser um deles. Sei que não estou sozinho nisso, apesar de, naquela época, eu ainda não ter me envolvido com outras drogas. O fato é que a população no planeta Terra está se drogando cada vez mais. Segundo o relatório anual sobre drogas das Nações Unidas, World Drug Report, o mercado de cocaína parece estar se expandindo na América do Sul e nas economias emergentes na Ásia. A produção de cocaína, por exemplo, variou de 776 a 1.051 toneladas em 2011. E as maiores apreensões de cocaína do mundo continuam a ocorrer na Colômbia, 200 toneladas, e no EUA, nos Estados Unidos, 94 toneladas. O relatório continua informando que as apreensões de cristal de metanfetamina aumentaram para 8,8 toneladas, o nível mais alto nos últimos 5 anos, indicando que a substância é uma ameaça iminente. Por fim, o relatório aponta ainda que a cannabis continua a ser a substância ilícita mais utilizada, com 108 milhões de consumidores, ou 3,9% da população mundial de 15 a 64 anos. Definitivamente, eu não estava sozinho no mundo. O relatório pode ser lido na íntegra em http://h.fmgs/ttr6. Tabaco e nicotina. Trata-se de uma droga legalizada que é obtida a partir das folhas da nicotiana, tabacum. O fumo usado nos cigarros de tabaco é manipulado quimicamente de modo a receber em sua composição mais de 4.700 substâncias tóxicas, efeitos colaterais, ansiedade, depressão, sonolência ou dificuldade para dormir e ocorrência de pesadelos, dores de cabeça, problemas de concentração, doença pulmonar obstrutiva crônica e diversos tipos de câncer. Mas, por enquanto, pensava estar a salvo com os aparentemente inofensivos hidrocarbonetos e com o tabaco, mais precisamente a nicotina, que era, afinal de contas, uma droga legalizada. Naquela época, acreditava que, experimentando o fumo, jamais me viciaria nele. Todo jovem é dono de uma autoconfiança do tamanho do mundo, que ele, infelizmente, ainda não conhece bem, a ponto de possuir domínio total sobre o seu próprio corpo. A partir desse cigarro, vieram outros pensamentos de poder. Eu achava de verdade que o tabaco enrolado em um papel poderia ser o meu símbolo de grandeza, um estandarte das minhas poderosas legiões imaginárias. Precisava apenas ser o senhor daquele hábito e fumar só na hora em que bem entendesse. Mas a nicotina não perdoa quem se aproxima dela. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa droga atinge o cérebro em menos de 10 segundos e vicia tanto quanto a heroína. A grande maioria dos fumantes desenvolve algum tipo de dependência em relação a ela. Menos de 10% conseguem largar o vício por mais de um mês. Apesar disso, demonstrar confiança era fundamental no meu pequeno mundo. Daí, aquele cigarro, que era só para experimentar, ajudava a me dar uma sensação de autoafirmação diante das meninas da classe média alta e também dos outros amigos. Era óbvio que eu sofria de um problema de
autoestima. Precisava tanto ser aceito pelo grupo que me aventurava pelos caminhos da sedução fácil só para ganhar amizades e promover a minha pobre engenharia social. Parecia alguém sem apoio no lar, órfão de pai e mãe. Mas isso nunca foi verdade. Como disse, e ao contrário do que alguns podem pensar, sempre tive pais presentes. Recebi deles a orientação de não andar com más companhias e também de ficar longe das drogas. Posso dizer que eles me fizeram de tudo para me encaminhar na vida. Apesar disso, infelizmente escolhi, influenciado pelos meus amigos, o outro caminho. Aquilo tudo foi mesmo uma escolha minha. Escolha que levou a outras decisões. Como em um jogo interminável de desafios cada vez mais impactantes e cruéis, envolvendo um prêmio que nunca me satisfazia, mas que sempre parecia valer a pena, para pura ilusão. Essa vida de escolhas erradas pela qual optei foi bastante tribulada. Vivi situações adversas na adolescência, como brigas na escola. Eu não aceitava levar desaforo para casa. Havia me tornado um menino nervoso e agressivo. Achava que o cigarro e as outras substâncias que consumia me faziam mais homem. Eu me achava o melhor. E só queria viver o momento. Só que sem pensar nas consequências. Ou melhor, para mim não existia consequências ruins. Até então, aquele vício de iniciante alimentavam o meu ego, e isso me bastava. Sem perceber, era como se os hidrocarbonetos do thinner e a nicotina que eu inalava me conduzissem para o interior de um labirinto sem fim de vitórias pessoais. O que eu não sabia, não queria saber e, como diria um jovem da minha idade na época, tinha raiva de quem soubesse, era que, no caso do cigarro, suas substâncias podem causar cerca de 50 doenças diferentes, especialmente problemas ligados ao coração e à circulação, além de cânceres de vários tipos e doenças respiratórias. Se alguém fundamentado em pareceres médicos me dissesse na época que em cada tragada são inaladas 4.700 substâncias tóxicas, eu com certeza morreria de rir da cara dessa pessoa, e assim ia entregando voluntariamente o meu cérebro ao tabaco. É isso, uma leitura pequena, mas interessante a gente pensar que principalmente as pessoas levam essa vida por influências. E é isso que quis dizer esse capítulo, esse segundo capítulo, que basicamente essa ser experimentada pode levar a um gigantesco vício que dificilmente você sai. E quando a pessoa tenta sair, não consegue. É só isso e tchau. Se inscreva para me ajudar.